Maya Angelou foi uma escritora, cantora e poetisa afro-americana. Nos anos 60, ela militou pelos direitos civis dos negros, foi amiga de Martin Luther King e Malcolm X. Em 1970, ela publicou a sua primeira obra, uma autobiografia, Eu Sei Porque um Pássaro Canta na Gaiola. E sobre esse livro nós conversaremos hoje. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se interessa, se inscreva por favor. Peço que você sempre utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos, não se esqueça do seu like. Tudo isso, pessoal, é muitíssimo importante. Então, como estávamos conversando, Maya Angelou, na verdade, é o pseudônimo da Marguerite Ann Johnson. Ela foi escritora, cantora, poetisa, atriz, jornalista, professora, teve uma vida assim extremamente produtiva e chegou a publicar 8 livros e diversos livros só de poesia. Maya foi amiga de Martin Luther King e Malcolm X, ela militou pelos direitos civis dos afro-americanos, militou contra o racismo, né? Chegou a morar em alguns países africanos e lá ela atuou como jornalista e professora, né? Durante a sua carreira, Maya ganhou 3 Grammys, uma medalha presidencial da liberdade, prêmio Pulitzer e foi a primeira afro-americana a estampar uma moeda. E nesse livro autobiográfico, Eu Sei Porque um Pássaro Canta na Gaiola, a autora nos conta a respeito da sua infância, né, dos mais ou menos 7 anos aos 16 anos, né, ali nas décadas de 30 e 40 em Stamp, no sul dos Estados Unidos, ali no Arkansas. Mas seu irmão Braille foram praticamente criados pela avó paterna e pelo irmão dela, que era tio deles, né, que mancava de uma perna, ele não era casado e nem tinha filhos. A avó de Maya, que ela chamava de Moma, era uma senhora muito rígida, muito religiosa, protestante, e criou os netos para se tornarem bons cristãos, né? Moma era uma pessoa muito respeitada na comunidade, ela era dona de um mercado e uma pessoa com... ela não era uma pessoa rica, mas eu acredito que a gente poderia encaixá-la ali numa classe média, né? Ela chegou a emprestar dinheiro para os brancos durante a Grande Depressão. Esse foi um período, pessoal, um período que a Maya nos conta, de grande segregação racial, de grande tensão, perseguição em relação aos negros. Inclusive aqui no canal tem um vídeo a respeito do massacre de Tulsa, que foi um massacre em Tulsa, que era considerada a Wall Street negra, tá? Então dá uma olhada nesse vídeo. E no sul dos Estados Unidos a situação era bem pior, né? Então havia muito racismo, muita segregação, houve diversos linchamentos de negros, tá? É uma situação complicadíssima, né? Olha só o que a Maya nos fala a respeito disso. Em Stamps, a segregação era tão completa que a maioria das crianças negras não tinha a menor ideia de como os brancos eram. A própria Maya nos conta um episódio em que ela estava com uma dor de dente tão forte, mas tão forte, que ela estava assim, a ponto de desmaiar. A avó pegou ela, foi até um dentista branco, que era o mais próximo, e o dentista se recusou a atendê-la, porque ela era negra. Ela tinha que procurar um dentista negro. E detalhe, a avó dela tinha emprestado dinheiro para esse dentista durante a Grande Depressão. Tá? Então, só assim, isso é para vocês terem uma pequena ideia de como as coisas eram, tá? Muitíssimo complicado, gente. Então, como eu disse, né, havia diversos linchamentos,
havia atuação, né, da KKK, inclusive tem vídeo sobre né, essa organização aqui no canal, que eu não posso falar o nome, em que um policial negro se infiltrou nessa organização. E ele escreveu um livro a respeito dela e tal. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar nos cards para quem não viu. Outro ponto, pessoal, que nos chama bastante atenção é a descrição que a Maia dá a respeito do que ela chama, entre aspas aqui, de brancos lixentos. Quem eram essas pessoas? São brancos que vivem em situação de miséria. Essas pessoas nos Estados Unidos sofrem muito preconceito. Eles são chamados lá mesmo de, entre aspas aqui, brancos lixos, né? Então a Maia, criança, ela se assusta com essas pessoas, porque ela recebia uma educação muito rígida, a avó era muito protestante, como eu disse, muito limpa, e essas pessoas, né, viviam na sujeira, na precariedade, né, e não tinham educação. Então a Maia se assustava muito como essas pessoas viviam, né, da forma como essas pessoas viviam, da forma mal educada que essas pessoas tratavam os outros, inclusive tratava a avó dela, né? Enfim, uma situação também bastante complicada, né? Maia e seu irmão, eles têm um choque de realidade quando eles vão viver em São Luís com a mãe. Então, o que acontece? O que aconteceu? Os pais se separaram, né? Eles foram morar com a avó paterna, que é a Moma, e aí depois eles vão morar com a mãe. E a mãe já era uma pessoa mais libertina, enfim, não chegava nem perto assim da rigidez da avó paterna da Maia, né, da Moma. E então ela tem esse primeiro choque de realidade, né? As coisas ali ela tinha muita liberdade, coisa que ela não tinha lá no sul. E nessa história toda, ela acaba sendo tá? Entre aspas aqui, vocês entenderam? Pelo padrasto. E aí os irmãos da mãe descobrem o que aconteceu, né? Eu não vou contar aqui detalhes. E aí os irmãos assassinam esse cara. A Maia entra em choque quando ela descobre o que aconteceu com esse padrasto, e ela fica 5 anos sem falar. E aí a adaptação dela não é tão boa na casa, e aí ela e o irmão voltam a morar com a Moma. Depois eles voltam de novo a morar com a mãe, né? Mas aí já numa outra situação. Enfim, o pai também era uma pessoa que dava bastante liberdade, né? Não chegava nem perto da mãe dele, da rigidez da mãe dele, nada disso. As coisas chegam ao ponto da Maia morar no ferro velho. Eu não vou falar o que acontece, mas ela fica um mês no ferro velho com as crianças lá, tá? Enfim, é uma situação assim bem estranha, muito diferente, né? Então são realidades, assim, ela e o irmão, né, são expostos a realidades muito conflitantes. A Moma, extremamente rígida, e os pais, liberdade total. A escrita dela, pessoal, é muito fluida, é muito tranquila, te prende do início ao fim, né? Você fica interessado nas coisas que vão acontecer. Ela dá a descrição também do contexto histórico, que é uma coisa bastante importante, né? Pra gente ter ideia de como as coisas ali no sul e depois em São Luís funcionavam, né? Das diferenças das localidades e tal. É um livro muito importante, pessoal, bastante interessante também, muito bem escrito. Olha só esse trecho, né, que eu peguei.
Como a maioria das crianças, eu achava que se conseguisse enfrentar voluntariamente o pior perigo e triunfar, teria poder sobre ele para sempre. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, que eu não quero dar spoilers para vocês. E espero que tenham gostado da indicação de hoje. Peço que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.